Existe um texto de Jesus que talvez seja um dos mais fortes e mais assustadores de toda a Bíblia. Porque ele não está falando para pessoas totalmente afastadas de Deus, mas na realidade ele está falando de pessoas que acreditavam estar perto. Pessoas que falavam sobre Deus, pessoas que conheciam palavras religiosas, pessoas que tinham aparência espiritual, mas que ouviram uma frase extremamente dura: eu nunca conheci vocês. Jesus disse: não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. E depois ele continua: eu nunca conheci vocês, afaste-se de mim, vocês que só fazem o mal. Eu confesso uma coisa para você: toda vez que eu leio esse texto, eu não consigo olhar primeiro para o outro. Esse texto me obriga a olhar para dentro de mim, porque talvez o maior perigo da vida não seja estar longe da verdade. Talvez o maior perigo seja acharmos que estamos no caminho, quando na verdade estamos apenas seguindo a multidão. Talvez a maior distância de Deus não seja quando alguém rejeita Ele, mas quando acredita que já está perto, sem nunca ter parado para olhar para dentro. Hoje, as pessoas aprenderam a construir versões delas mesmas. Versões bonitas, versões aceitáveis, versões fortes, versões espirituais, mas cada vez mais versões menos verdadeiras. A gente vive uma geração especialista em parecer feliz, parecer equilibrado, parecer do bem, parecer cheio de fé. Mas quando a porta do quarto fecha, quando o celular silencia, quando ninguém está olhando, muita gente desaba. Tem pessoas postando frases sobre o amor, mas tratando mal quem vive dentro da própria casa. Tem gente falando sobre Deus, mas carregando orgulho, arrogância e dureza no coração. Tem gente dentro da igreja, mas completamente vazia por dentro. Quem é você? Eu acho que esse é um dos maiores dramas da nossa geração. Nós aprendemos a impressionar pessoas, mas desaprendemos a ser verdadeiros. Tem casal sorrindo na internet e não se olha mais nos olhos dentro de casa. Tem gente rodeada de pessoas, mas se sentindo completamente vazia. Tem gente cheia de compromissos religiosos, mas sem paz. E sabe o que é mais assustador nisso tudo? É que dá para enganar muita gente, mas não dá para enganar a verdade. Jesus nunca teve problema com pessoas quebradas. Jesus nunca teve problema com pessoas imperfeitas. O confronto dele sempre foi com vidas falsas, com gente que decorava palavras espirituais, mas nunca permitia transformação. Qual é a sua condição diante dele? Talvez hoje, querido, a pergunta mais importante não seja: eu pareço uma pessoa boa, mas quem eu sou quando ninguém está vendo?
Tem gente cansada porque passa a vida inteira sustentando uma imagem que não consegue mais carregar. Talvez o problema da nossa geração não seja apenas falta de tempo, talvez seja medo do silêncio. Porque no silêncio a gente encontra perguntas das quais tentou fugir a vida inteira. Quem eu estou me tornando? Por que eu continuo vazio mesmo conquistando coisas? Por que eu tenho tanta ansiedade? Por que eu preciso tanto da aprovação de pessoas? Hoje as pessoas vivem correndo para trabalhar, correndo para produzir, correndo para consumir, correndo para postar, correndo para mostrar que estão vivendo. Mas poucas pessoas ainda conseguem parar e simplesmente existir. Contemplar, respirar, escutar, sentir. A alma humana não foi criada apenas para produzir, ela foi criada para se conectar com Deus, com as pessoas, com a verdade, com a própria vida. E talvez por isso exista tanta angústia hoje, porque muita gente perdeu completamente a direção. Ele fala sobre fé, mas não sente presença. Fala sobre esperança, mas vive desesperado. Fala sobre amor, mas vive emocionalmente distante de todo mundo. E talvez seja exatamente isso que Jesus quis dizer quando falou sobre pessoas que chamavam Senhor, Senhor, mas nunca desenvolveram intimidade verdadeira. Tem gente cercada de barulho, porque o silêncio começou a revelar verdades que ela não quer enfrentar. Pense comigo, essa pergunta é importante. O que realmente significa fazer a vontade do Pai? Porque muita gente pensa que isso significa apenas frequentar lugares religiosos, seguir regras, repetir palavras ou aparentar espiritualidade. Mas talvez seja muito mais profundo que isso. Fazer a vontade de Deus, querido, é viver alinhado com a verdade. E isso começa dentro. Quando a pessoa para de fugir dela mesma, quando reconhece orgulho, reconhece medo, reconhece ego, reconhece inveja, reconhece culpa. Porque ninguém é transformado fingindo. Depois disso, a vontade do Pai aparece na forma como tratamos as pessoas, porque não adianta falar sobre amor e viver machucando todo mundo. Não adianta falar sobre fé e tratar pessoas sem compaixão. Não adianta parecer espiritual e ser incapaz de pedir perdão. Talvez uma das maiores provas de transformação não esteja no que a pessoa fala, mas como ela ama, como ela escuta, como ela serve, como ela ajuda, como ela trata alguém que nunca poderá oferecer nada em troca. E sabe outra coisa importante? A espiritualidade verdadeira não faz alguém se sentir maior, ela faz alguém se tornar mais humano, mais humilde, mais sensível, mais consciente, mais verdadeiro. Talvez por isso exista tanta gente cansada da religião,
porque foi ao templo, à igreja, e encontrou aparência, mas não encontrou humanidade. E eu acredito profundamente numa coisa: Deus não quer seguidores religiosos. Deus quer transformação de vida, quer coração quebrantado. A vontade de Deus não está escondida em algo complicado. Ela se mostra naturalmente na forma como tratamos as pessoas todos os dias. Essa frase dói. Eu nunca conheci vocês. Dói não porque Deus não soubesse quem eram aquelas pessoas, mas porque nunca existiu relacionamento verdadeiro. E isso é extremamente profundo, porque é possível conhecer palavras sobre Deus sem realmente conhecer Deus. É possível conhecer versículos sem permitir transformação. É possível frequentar ambientes espirituais e continuar distante da verdade. É lamentável, mas tem muita gente falando de amor, mas vive cheia de ódio. Tem gente que fala de luz, mas destrói emocionalmente quem está perto. Tem gente religiosa, mas sem misericórdia, sem humildade, sem compaixão. E uma das coisas mais perigosas da vida é usar Deus para alimentar o próprio ego. Nos templos religiosos, nas igrejas, tem muitos adeptos que se consideram melhores que os outros, mais santo, mais digno, mais certo. Jesus nunca chamou pessoas para construir personagens espirituais. Será que você sabe quem são esses personagens? Querido, Jesus chama pessoas para viver transformação verdadeira. Hoje a pergunta mais importante é: você conhece Deus ou conhece apenas ideias sobre Deus? Não estou falando de conhecimento religioso, falo de intimidade, porque conhecer de verdade é permitir que a verdade, Deus, entre nos lugares mais escondidos da nossa alma, nos nossos medos, nos nossos erros, na nossa natureza, na nossa necessidade de aprovação. Deus nunca procurou pessoas perfeitas. Ele tem procurado pessoas verdadeiras. Deus nunca procura pessoas perfeitas. Ele tem procurado pessoas verdadeiras. Eu não acredito que esse texto foi deixado para destruir pessoas. Eu acredito que ele foi deixado para despertar pessoas, para lembrar que ainda dá tempo de voltar, ainda dá tempo de parar de representar, ainda dá tempo de viver algo verdadeiro, ainda dá tempo de reencontrar direção. Porque talvez no final da vida, Deus não vá perguntar quantas frases religiosas nós conhecíamos. Talvez a pergunta seja muito mais profunda. O quanto você permitiu que a verdade transformasse quem você é. Penso que hoje seja o começo de uma nova caminhada, uma caminhada menos baseada em aparência e mais baseada em verdade. Menos baseada em performance e mais baseada em transformação. Porque no final não basta apenas dizer Senhor, Senhor. É preciso viver uma vida que aprendeu a amar, aprendeu a ser verdadeira, aprendeu a caminhar na direção certa. Talvez o começo de uma nova vida seja simplesmente parar de fugir da verdade.
Não fuja da verdade usando a igreja ou a religião. Busque direção, porque no final Deus não quer personagens espirituais, Ele quer transformação. Compartilhe essa mensagem com alguém que precise reencontrar o caminho. Deixe o seu legal, inscreva-se em nosso canal. Tchau, querido.